Hello guys, I'm here today to review what we saw last class, because Laurinha and Larissa didn't come, but that's not a problem. Okay, I'm gonna review a little bit here and continue with our register. Okay, continue with what we are learning. Okay, so pay attention. Last class, Giovanni and Otto copied this. Just a minute, let me close here my camera and share just my register. So, Giovanni and Otto, you copied all this in your notebooks, vocês já copiaram, ok? This and this. Vocês já copiaram tudo isso no caderno de vocês, ok? Larissa and Laura, you still haven't copied, so you need to copy this. Vocês têm que copiar isso, ok? But not now. Now I'm gonna explain this, so pay attention, okay? So, we saw that do and does we use to talk about the present, okay? Do we use just for I, we, they. It does just for he, she, it, okay? And here we have example. Do you like chocolate? And does she like chocolate, okay? This is an example, okay? Coisas importantes a serem lembradas. É o as true. Vocês lembram que a gente aprendeu que é as true? O que é o as true? Vocês lembram o que é as true? Se vocês não se lembram, eu vou lembrar agora. As true significa que nós iremos adicionar o S in the end of the verb, ok? Quando for para frases com he, she e it. Ju, mas é qualquer frase? Não, é só para frases na positiva, tá bom? Muito importante a gente lembrar isso, tá? Só para frases na positiva, ok? Essa é o as true, tá? Por isso que aqui, inclusive, ó, não vai ter nenhum Szinho no verbo, porque aqui não é frase positiva, é interrogativo, tá bom? Então, olha aqui o exemplo que eu dei para vocês, ó. Exemplo, she likes chocolate. She doesn't like chocolate. Does she like chocolate? Yes, she does, and no, she doesn't. Então, olha só. A as rule significa que você vai acrescentar esse Szinho aqui no final do verbo quando a frase for positiva, tá? Na frase negativa, o S não fica no final do verbo. Conseguem ver que ele não tá aqui? Ele tá aqui, ó. Na interrogativa também, ele não tá aqui. Ele tá aqui, tá bom? Nas respostas também. Ele não tá, nem tem verbo nas respostas, né? O S ele vai estar aqui, ó, no does. Por isso que vocês não precisam colocar no final do verbo, tá? Tô grifando aqui para vocês saberem onde que vai ficar o Szinho com he, she, it na interrogativa, negativa e positiva. Mas enfim, isso a gente já sabia. Opa! A gente já sabia, já não tem nem surpresa aqui. Aí eu deixei aqui esse asterisco aqui, que does é a palavra mágica. Lembra que a gente viu isso? Que todas as vezes que tiver does, não precisa aplicar as rule, porque o S já tá no Szinho aqui do does. Vocês lembram disso? Então, deixei aqui esse asterisco para vocês não se esquecerem. Agora eu vou relembrar isso daqui, que a gente começou a aprender agora, have got e has got, que também são formas de você falar have e has no presente, tá? Ju, qual que é a diferença de have got e have, has got e has? É a mesma coisa, gente, é só outra maneira de ser falado, tá? Enfim, o have got a gente vai utilizar para I, you, we, they, e o has para he, she, it. Has to, it, has got, ok? Aí aqui eu trouxe exemplo. I have got blue eyes, she has got... Vou até passar mais pra cá. She has got a hairy body, I haven't got blue eyes, she hasn't got a hairy body. Enfim, todos aqui são exemplos de positiva, negativa e interrogativa, tá? Vale lembrar que a existência de have e has... Qual que é a diferença de have got e has got? Has é a mesma coisa, só que é o S rule aqui, gente. Vocês lembram? Ó. Por isso que aqui tá só he, she, it, porque ó o S aqui, ó, no verbo. Ó, tá vendo o Szinho aqui no verbo? He, she, it, as rule, beleza? Então, olha aqui, ó. She has got. She hasn't got. Has she got? Tá vendo? Então, aqui, ó, tá vendo? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Que vai ter uma diferenciazinha na negativa e na interrogativa. Então, olha só, aqui a gente aprendeu que na negativa e interrogativa vocês não vão colocar o S no final do verbo. Olha aqui, o verbo tá aqui e não tem S nenhum. O verbo daqui e não tem S nenhum. Mas, quando a gente está falando de have got e has got, olha o S aqui, ó. Vou até colocar de outra cor para não confundir. Vou apagar aqui primeiro.
Ó, olha o S aqui. O S, ele tá no verbo, tá? S e S, tá? Porque o sujeito é she, primeiramente, vale lembrar disso. E porque é have got, has got. Então, todas as vezes que a gente estiver falando de has got, a gente vai utilizar o S também na negativa e na interrogativa. Porque a pergunta não tem does. E a negativa também não tem does, tá? Então, fica she hasn't got. Has she got a Harry Body? Enfim, espero que vocês tenham entendido isso. Se vocês não entenderem, levantem a mão que eu já tiro a dúvida de vocês agora. Mas, enfim, basicamente, com esses dois registros, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Se você quer perguntar se a pessoa tem ou não alguma coisa, então se eu quero perguntar assim, Giovanni, você tem uma bola de futebol? Aí você vai usar you, né? Que não é o que eu estou querendo utilizar no momento. Se eu quero falar assim, o Giovanni, ele tem uma bola de futebol? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer assim, ó. Quer ver? Vou pegar aqui a caneta vermelha. Posso fazer assim. Does Giovanni have a soccer ball? Ou eu posso falar has Giovanni got a soccer ball? As duas perguntas significam exatamente a mesma coisa, tá? Mas são formas diferentes de você perguntar. Nessa daqui, ó, por mais que o sujeito seja, vou pegar aqui um verdezinho, por mais que o sujeito seja he, tá bom? Você não vai utilizar o does aqui nessa segunda pergunta, tá? Porque o S vai estar aqui no has, tá? E o S aqui tá no does, igual vocês já aprenderam que does é a palavra mágica. Como aqui não tem a palavra mágica, o S vai no verbozinho mesmo, tá? Quando tiver a palavra mágica, não tem S no verbo, tá? Quando não tem a palavra mágica, o S vai no verbo, que aqui é o verbo, tá bom? Outra coisa que é legal vocês saberem também é isso aqui, ó. Só trouxe dois exemplos. Você consegue perguntar se a pessoa tem alguma coisa ou não utilizando does, ó. Do you have blue eyes or does she have a hairy body? Does aqui, o S tá aqui, ó, porque a palavra é mágica, então não tem S aqui no final do verbo que é have, tá? E você consegue fazer essa mesma pergunta utilizando have got, has got. É assim, ó. Has she got a hairy body? Ok? Então, aqui, o S, ele vai estar no verbo porque não tem a palavra mágica, tá bom? Basicamente, até então, eu quero que vocês tenham entendido isso da aula passada. Agora, eu vou continuar com a matéria, que é a matéria dessa aula que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Quando nós estamos falando sobre do e does, tá bom? Tem algumas palavrinhas que a gente costuma utilizar na frente das perguntas utilizadas com essas duas palavrinhas. São essas palavras what, where, who e when, tá? São essas quatro palavrinhas aqui. Essas quatro palavrinhas, elas possuem significados diferentes umas das outras. What tem dois significados. Ela significa o que e também qual, tá? Tem esses dois significados aqui. Where significa onde, igual vocês já sabem. Who significa quem. E when significa quando, tá bom? E essas palavrinhas aqui, elas são todas utilizadas juntamente com essas duas aqui de trás. Por exemplo, tá? What do you usually have for lunch? Olha lá. What juntamente com do. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de como você utilizar. Ju, olha que interessante. Se eu tirar o what, fica sem sentido, concorda?
Ju, mas está seguindo a estrutura. Primeiro do, depois a pessoa, depois o verbo, mas fica sem sentido. Olha, você normalmente tem para almoço? Não. Você quer saber o quê? What você normalmente, usually, tem para o almoço. Você normalmente come no almoço, tá? Então é importante você pensar no sentido da sua pergunta também. Tem várias outras formas de você utilizar essas palavras também. Vou dar um exemplo com where. Where does he live, por exemplo, tá? Agora um exemplo com who, aqui do lado. Who do you see in the photo? Então, quem é a pessoa que você está vendo na foto, tá? E o when também. When does she sleep? Tá? Aqui nós temos 4 exemplos de frases que a gente utiliza as palavrinhas, tá bom? What, where, who e when. E também os auxiliares do e does, tá bom? Olha aqui, do, does, tá? Então, todas as vezes que você quiser, tá? Perguntar o que é alguma coisa, qual é alguma coisa, onde está alguma coisa, quem é ciclano ou quando está, você vai utilizar essas palavrinhas e provavelmente você vai utilizar o do e o does. Essas palavrinhas sempre vão vir before the do and does, tá? Então, essas palavrinhas, elas sempre viram antes do do e do does, e depois a frase vai seguir a mesma estrutura. Tá legal? Agora eu vou querer que vocês copiem esse registrinho no caderno de vocês, se possível, como eu sempre falo para vocês, com caneta colorida, porque aí deixa um pouco mais organizado, né, o registro de vocês, tá? Se não tiver como, passa um marca-textozinho aí, ou usa um lápis de cor, tá bom? E depois nós iremos fazer um exercíciozinho para treinar isso daqui. Ok? That's it.